Fala galera! O Pinduca participou do Papo de Campeão. Esta semana, entre os temas discutidos, falou sobre a preparação do Rafael Brandão com o Nil, no qual eles trabalharam juntos. Vamos conferir, mas antes, confirme sua inscrição aqui embaixo e deixe seu like. Bora lá conferir. No sentido, cara, a gente sabia que, pô, o Rafa é foda, mas alguns degraus acima tá o Had, tá o Dauda. Mas o Rafa tá chegando. Tá chegando. Você entendeu? Só que, mano, ele lá no palco, ele não quer nem saber. Tipo, no palco ele tá falando, mano, eu cheguei, quem vai ganhar isso aqui? Ele vai pra essa cima. Isso, essa confiança. Ele vai pra cima. Essa confiança, Ele talvez... vai pra cima. Talvez assim, cara... E ele posou melhor também nesse campeonato do que vinha posando. Muito. Nós treinamos, o Nil veio, treinou também. Aprendi coisas com o Nil que eu não conhecia, né, em relação a posar. Sim. Então, pra mim, tá sendo ótima essa parceria com O que eles. você aprendeu de novidade aí? Eu não vou contar. O segredo do Nil, nem que eu queira contar, eu posso. Mas eu aprendi com ele, ele aplicou isso no Rafa e deu mais efeito ainda nas poses. Então... Que pose, assim, fala a pose que ele melhorou com esses detalhes. A pose que ele melhorou foi a pose de expansão de dorsal, duplo bíceps de costas. A expansão de costas. Peitoral de lado, também a gente conseguiu melhorar. O peitoral dele sai muito mais hoje no peitoral de lado do que saía antes. E o mais musculoso também. A mais musculoso ficou boa. O mais musculoso Ficou também. muito boa. Nós temos pontos que precisam melhorar, que isso vai depender de um próximo off-season, principalmente, para a gente poder evoluir essas partes, que acredito eu que vai ser depois do Arnold Brasil. A gente consegue entrar em off de novo, descansar, entrar em off de novo e... Já decidiu se vai Arnold Brasil e vai dar uma pausa ou ainda... Depende do resultado. Ganhando o Arnold Brasil, a gente pode dar essa pausa e trabalhar em função só do Olímpia. O Rafa tinha falado em New York, alguns outros. Mas se conseguir a vaga já no Arnold Brasil, no nosso entendimento, ele não precisa ficar competir de novo até o Olímpia. A gente pode fazer uma preparação, voltar para um off limpo, óbvio. Né? Um off não é desligado, né? Um off focado na missão de melhorar os pontos que precisam melhorar. E óbvio que o corpo dele não responde só no ponto que precisa melhorar, vai responder nos outros também. Um trabalho é geral, não é específico. Então, ele vai melhorar aquilo que precisa melhorar, mas aquilo que é bom vai ficar melhor ainda. Essa é a meta. Sim. É melhorar tudo. De tal forma que uma hora... mesmo o ponto fraco não seja capaz de impedir ele de ser o campeão. E dessa versão de Ohio, o que vai vir de melhoria no físico do Rafa Porn no Brasil? Então, eu acredito que a gente consegue... a finalização do Nil foi perfeita na minha visão. Eu acho que dessa versão do Rafa não tinha como estar melhor. Ele conseguiu manter tudo que a gente ganhou no off. E ele conseguiu... principalmente pelo grau de envolvimento que ele teve com o Rafa. Ele está na casa do Rafa. Ele viu o Rafa, antes, mesmo longe, quando a gente estava, eu e o Rafa treinando, e ele longe, eles se falavam 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. Mandava a atualização do físico todos os dias. Então, depois, quando ele chegou, ele vendo de perto, ele conseguiu ser cirúrgico nas mudanças e nas variações. Então, ele olhava como o corpo dele respondia, ia lá, fazia alguma alteração na dieta de acordo com o que ele viu. Então, ele não tinha... Ele tem a experiência dele, óbvio, tem noção do que vai fazer. Mas ele fez coisas que realmente precisavam ser feitas. Essa foi a grande vantagem de ter o Nil como coach. Ele fez o que precisava ser feito. E ele está aprendendo como que o corpo dele reage. Então... ele fez uma simulação de finalização antes de fazer a primeira finalização, porque não queria correr o risco de errar. Nisso, ele viu que ele precisava de mais um dia para encher o físico do Rafa, por exemplo. No teste, ele descobriu isso. Mais um carb up. Aí na finalização do Arnold ele fez. Entendi. E foi melhor. E o que você acha, assim, Pinduca, você que tá ali 24 horas com o Rafa e tal... Óbvio, não vamos entrar aqui em critérios porque a mudança em si, mas o que você vê assim de grande diferença do trabalho dele para do Aceto? Porque, por exemplo, o Pacho aqui é aquele parceiraço do Aceto e o Aceto tem uma... O Aceto, ele já conquistou tudo que ele podia no nosso meio. Ele tem uma carreira gigantesca. Ele ligou
pro Joe Weider e Benny Weider, se apresentando como nutricionista e querendo fazer um trabalho para eles, e insistiu para que eles recebessem ele, até o dia que eles receberam. Ele era novo, ele foi lá no escritório do Weider querer fazer uma parceria. Quando ninguém falava em nutrição, ele já falava e queria se envolver com o processo. Então ele tem uma carreira monstruosa, sem dúvida nenhuma. Só que eu não sei o que acontece com ele hoje, de uns anos para cá. Eu acho que ou ele tem muito trabalho, muito atleta, ou ele perdeu um pouco da vontade e ele deixa muito os atletas, às vezes, no vácuo. Então, isso impede que o atleta evolua. Por exemplo, quando eu fui para Curitiba, eu achava que o Cris estava cuidando de tudo o tempo inteiro, e não estava. Por isso que eu quis que ele saísse. Ah, foi uma decisão? Foi uma decisão. Foi em conjunto ou mais você que falou, não, Rafa? Eu que falei, você não pode ficar mais com ele, porque ele não está mais te dando a atenção que você precisa e merece. Corte, hein? Essa Entendeu? eu não sabia. Foi o Pinduca despede Aceto. Não, mas eu falei isso na época porque é o que eu descobri, eu nem sabia. Não é que eu não gosto do Cris. Não, sim, o Cris tem um puta de um trabalho, já fez vários Mr. Olímpias. É que pro nível do Rafa, mas pro nível do Rafa e o potencial que o Rafa tem, precisava de um treinador que se envolvesse mais. Ele não é nem o treinador, ele era o coach para fazer o trabalho de dieta, as manipulações. E de manipulações e de suplementação e recursos, né? Mas o principal é o treino. Já começa por aí. O que faz tudo acontecer é o treino. Porque senão você sentava na sua casa, fazia todo o resto e tudo aconteceria. Não. Sem o treino, nada vai acontecer. Então, o mais importante é o treino. Depois vem a alimentação, depois vem suplementação, recurso ergogênio e dormir. Quem não dorme também não se dá bem na história. Teve vários caras que não conseguem melhorar porque dorme 4 horas por dia, porque tem que trabalhar demais. E aí é uma parte que o cara não está abrindo mão para poder ter melhores resultados. Crise de ansiedade, cortisol lá no talo. Isso. Então, tem um monte de variáveis que interferem no teu crescimento e na sua evolução. Então, eu falei assim para ele lá na época, não está dando mais com o Cris. Não adianta você falar, você fala e ele não faz. Então, eu acho que essa relação tem que acabar. Por ele, o Rafa tem um coração muito bom. Ele é muito grato às pessoas que ajudam ele na vida. Então, ele preferiu terminar essa história como terminou, e que até que foi boa. O final dessa história foi um 10º lugar no Olímpia, né? Então não foi ruim. E aí ele me perguntou, e quem você acha que tem que ser meu treinador? E aí eu falei, o Nil. Por que não outro? E eu explico por quê. Não vou falar nomes. Não, mas... já expliquei isso e vou explicar de novo, e eu tenho certeza hoje que eu acertei no que eu falei. Eu falei assim, o Nil é um baita de um treinador. Ele é muito bom. Olha o que ele fez com o Flex, olha o que ele fez com o Bonac. O que ele precisa é de um atleta com um potencial maior que o deles. Para que o trabalho dele se destaque. Justo. E esse cara é você. E você já conhece ele, porque você ficou aquela temporada lá com o Flex, ele te conhece, você passou, foi uma época que você perdeu o medo de treinar pesado, treinou mais, evoluiu. E o Nil precisa de você para se destacar na Open, e você precisa dele. Eu tenho certeza que o Nil, se você contratar ele, ele vai ser 100% integrado nesse trabalho. Foi exatamente o que aconteceu. Quando o Rafa me falou que ele ia, foi que ele estava pensando no Nil, ele falou exatamente isso, pela atenção que ele sabia que ele ia receber. E quando ele anunciou que ia sair do Aceto, teve cara muito grande, nome muito forte, que mandou mensagem para ele, venha se preparar comigo. Vem comigo. Então, mas tudo bem, não é desmerecendo o trabalho de ninguém, não coloquem palavras na minha boca, aí nos cortes e nos comentários. Eu queria que fosse o Nil porque eu sabia que ele tinha conhecimento suficiente para fazer o trabalho. Sim. Porque, é óbvio, ele fez 2 grandes atletas. Só que esses 2 grandes atletas não têm o mesmo potencial que o Rafa pela estrutura. Então, a hora que ele conseguir fazer o Rafa ter o volume muscular que tinha o Flex, sim. Meu amigo, é Mr. Olímpia. É a única coisa que o Brandão tá É Mr. Olímpia, entendeu? Mas, quando eu falei tudo isso, eu não tinha pretensão nenhuma de fazer parte desse trabalho. Não era a minha pretensão. Minha pretensão sempre foi que o Rafa tenha o melhor e consiga chegar onde ele quer. E aí vem a pergunta. Pela nossa amizade. Esse casamento, porque assim, o CT dele é ali na Moca, né? E começou com você puxando os treinos dele. Então foi assim, ele falou pra mim, o Pacho não podia sair daqui
Ficava ruim pro Pacho sair. Tinha um trabalho demais aqui. Sim. Antes era lá no CT antigo, depois passou para Ironberg e depois passou para cá. Já era aqui já. Né? Então, mas ficava ruim pro Pacho ir até lá, que ele montou a academia, que ele treinar na academia dele. Ele falou para mim, é ruim pro Pacho sair de lá, vir aqui, e ruim para mim ir lá. Eu posso ir uma vez por semana, óbvio. Sim. Mas ele montou o CT dele justamente porque ele queria ter o lugar dele. Então, quando eu vendi minha academia para ele, a minha academia era para ir para Curitiba. Porque do lado da casa dele, ele fez um galpãozinho e a gente ia montar lá. E eu ia morar em Curitiba para treinar ele lá. A sua é na Liberdade, né? Era na Liberdade. Só que aí, como mudou de patrocinador e a vida dele mudou para cá, a gente deixou tudo lá guardado na Old School Gym. Ele ficou pagando o aluguel lá, mesmo com a academia fechada, né? E esperando para onde ir. Quando ele decidiu, achou o lugar, aí ele foi lá e montou. O Pacho chegou a ir treinar ele lá. Você chegou a treinar ele lá no começo? Eu fui umas 2 ou 3 vezes. Você foi umas 2, 3 vezes. Aí ele falou para mim, amigo... Eu fui na sua na minha, e depois algumas vezes no CT dele. Estava fechado e você chegou lá, tanto que o lançamento da mão você foi lá na minha academia, né? E então ele falou assim, amigo, eu preciso de você, porque eu quero que você me treine aqui. E eu falei com o Nil, falei que você já me treinou, que você conhece meu físico, que você sabe me treinar, já tem um conhecimento em relação a mim, e o Nil aprovou. Eu falei, que legal, eu vou poder escolher, eu poder montar o treino ou nós vamos fazer o treino do Nil? Ele falou, não, você vai montar o treino, o Nil quer que você faça o seu trabalho e ele vai ver o resultado. Se o resultado for bom, ele vai manter e vai deixar você continuar treinando junto com a gente. E foi o que aconteceu. Se eu não tiver, eu me empenho 100% no projeto, né? E me dedico muito por isso, porque eu queria mostrar também o meu conhecimento. Então, aí, como o resultado começou a vir, o Nil ficou sossegado lá do outro lado. Falou, não, tá indo muito bem, continua. Quando eu for para o Brasil, a gente decide o que vai continuar fazendo. Tanto que um dia a gente estava treinando e o Nil ficou assim, pô, o Pinduca não fala nada só. Eu vi esse vídeo. O Pinduca não fala nada e ele perguntou, você fala, eu quero que você fale, dá a sua opinião. Você continua fazendo parte do treino. Se você quer fazer um exercício, quer que eu mude, ou não gostou que eu fiz, dá a sua opinião. Aí eu falei para ele, eu tô quieto porque até agora eu concordei com tudo que você fez. Faria eu mesmo. Para mim tá muito bom o seu trabalho aqui, por isso que eu não estou falando nada, continua também. Aí teve um dia no treino que eu sugeri que ele fizesse um exercício, o Nil concordou, aí o Nil falou assim, não, fica você atrás. Fica você atrás, faz do jeito que você queria. Então assim, o Nil foi muito receptivo comigo. Isso aí se chama caráter porque o cara respeitou o teu corpo. Muito, e inclusive toda hora que ele fala, nós somos um time. Então não é só o Rafa que ganhou, não é só ele que foi o coach ou só eu. Somos nós. Não tem ego dentro do nosso trabalho. Jesus é a árvore. Então não tem ego. Pegou? Não tem ego dentro do nosso trabalho, entendeu? É assim, eu fui lá e dei parabéns pro Rafa e pro Nil. Aí o Nil foi lá e comentou, mas não fomos nós, foi você também, nós somos um time. Porque eu não estava junto lá, né? Não consegui, mas nunca pensei no hype nem no ego. Mas sabe o bagulho que é top, assim, o Pinduca? Você é um cara tão foda, tão da hora, assim. Eu falo, né, mano? Eu sempre falo assim, antes de você jogar, eu fico ferrado também, que eu sou dos anos 80, então, assim, a gente lidar com a internet hoje, você tem que ter uma paciência, que você fala, mano, um merda vem falar merda de você e não te conhece. Não, os caras falaram, eu falei aqui antes de começar, um comentário, o cara não gostou que eu falei do ombro do rádio. Tudo bem, ele tem o direito de não gostar. Mas ele me atacou de um jeito que não tem propriedade. Porque se eu falar uma coisa técnica e explicar o porquê, e tá todo mundo vendo porquê, você pode concordar ou não. Mas para você me rebater, você tem que vir tecnicamente rebater o que eu falei. Mas os malucos vêm no pessoal. Não, o cara vem no pessoal. Ele falou... Primeiro que ele falou que... ele falou assim, que que eu não posso falar de ninguém se eu não fizer melhor do que o cara. Sim. Peraí. Então para você poder falar do trabalho de alguém ou de alguma coisa, você tem que ser melhor do que essa pessoa naquilo? No meu